pessoal, boa tarde, eu sou a Luísa. Eu sou o André. E hoje a gente está aqui para mais um episódio do Café com Bambu. E hoje vamos falar de um tema essencial para quem vai construir, que é como planejar uma obra dentro do prazo e do orçamento. Todo mundo quer que a obra termine no prazo que foi combinado, gastando o que foi planejado desde o início. E a gente vai trazer algumas dicas, algumas questões que devem ser levadas muito em consideração para esse planejamento dar certo. A primeira dica para começar uma obra dentro do prazo e dentro do custo programado é fazer todos os projetos e ter tudo bem organizado antes de começar. Então, não adianta começar uma obra do zero, uma construção do zero, só com projeto de arquitetura. Eu já falei isso diversas vezes. Vocês precisam ter projeto estrutural, hidrossanitário, elétrico e até o projeto de interiores antes de iniciar a obra. Sim. Isso porque quando você já tem todos esses projetos prontos e compatibilizados, você evita imprevistos no meio da obra. Isso também você consegue obter um cronograma detalhado, com cada etapa bem certinha, e aí você não tem o risco de paralisar a obra por falta de planejamento. Sim, e esse cronograma, ele tem que caminhar ao lado de uma planilha, né? E aí eu falo para os clientes, cada um se organizar da forma que estiver mais familiarizado e acostumado. Tem cliente que faz tudo à mão, no caderninho, não seria o meu caso. Por exemplo, eu quando construí, eu fiz uma mega planilha no Excel. Foi uma planilha bem organizada. Então, o que normalmente tem nessa planilha? Na primeira linha, o item, né? Na primeira coluna, o item que está sendo orçado. Na segunda, uma lista com os fornecedores que vão ser orçados para aquele item que você está falando, por exemplo, revestimentos, por exemplo, quanto que vão custar. Todos os fornecedores que eu vou orçar, uma expectativa e estimativa de gasto daquele item do lado e depois o valor real que você comprou aquele item. E aí você vai abastecendo essa planilha semanalmente. Eu faria isso toda semana, tem cliente que não consegue, faz quinzenalmente, vai colocando lá qual foi o valor real gasto. É legal porque aí você vê até se você é um bom negociador e conseguiu chorar desconto. E o que eu coloco também na planilha? Forma de pagamento, se eu já paguei ou não, quando que eu preciso pagar ou não. Então é importante essa parte de organização, né, de planilhar. Acho que é legal também colocar previsão de entrega, sim, né? Isso também faz parte do planejamento. Exato. Tem gente que às vezes usa o Trello, que aquele é um aplicativo legal. Tem alguns aplicativos no celular. Aí fica a critério de vocês escolher onde que vai ser mais fácil para vocês identificarem todos os gastos, prazos, etc. A gente vai falar um pouco do orçamento. Um erro muito comum é subestimar os custos da obra. E para evitar isso, o legal é fazer uma estimativa dos custos realistas desde o começo, né? Então isso significa que a gente vai fazer o levantamento dos custos lá do material, da mão de obra, e é legal até pensar em algum imprevisto, porque isso pode acontecer. Sim. Normalmente a gente aconselha comparar pelo menos 3 fornecedores por item, organizar naquela tabela que eu já falei para vocês, naquela planilha, quem seriam os fornecedores, né? Aonde você vai buscar essas indicações, dependendo de onde você está construindo, e não considerar na sua previsão de orçamento o primeiro valor que você vê pela frente, né? É importante ter esse comparativo, falar com várias pessoas e se organizar para no meio do caminho, acabei escolhendo um piso um pouco mais caro do que estava previsto na minha planilha, onde eu posso compensar esse valor que eu gastei a mais nesse item. Então eu posso pegar um outro item e dar uma reduzida, né? Exatamente. Dar uma mexidinha. Sim. E o legal também é você manter um valor, né, reservado para algum problema, alguma eventualidade, né? Geralmente 10 ou 20% do valor total para algum tipo de imprevisto, né? Esses 10 a 20% é um valor que todo mundo fala. Eu levaria em consideração 20% de imprevisto que pode acontecer. Muitas vezes, se você gastar 10, você fica no lucro. Exatamente. Se gastar menos é ótimo. E muitas vezes os imprevistos
São mudanças durante a obra, que acontece, que é normal. Na nossa obra aconteceu isso também, e com a maioria dos clientes acontece, que é mexer alguma coisinha ou outra. Aí quando tem alguma mudança durante a obra, a construtora vai cobrar um pouco mais, ou você pode mudar para algo melhor, né? Sim. Tipo, vou querer colocar agora um ar-condicionado de teto ao invés do de parede, e isso vai me fazer gastar um pouco mais. E eu acho que o importante para isso, de evitar qualquer surpresa, né, o principal é comprometer o andamento da obra, né? Se você tem essa reserva, você consegue, né, ainda ajustar algum problema ali durante a obra. E também você evita que você vá fazer alguma dívida, né? Porque você está ali na obra organizando aquilo e precisa do material né? E aí às vezes a pessoa acaba se endividando. Você não se endividou, mas teve que vender um carro velho para pagar coisas. Mas faz parte. É isso. E gente, construir do zero não é fácil, não é barato, não é simples. É algo que vai demandar muita atenção, muito tempo de vocês. É algo que, apesar de ser difícil, é algo muito bom. Por exemplo, para nossa família foi maravilhoso construir, tipo, o resultado disso foi muito bom. Só que o processo, ele não é 100% tranquilo. Se fosse tranquilo, todo mundo faria, né? As pessoas não comprariam casas prontas. E, na maior parte dos casos, as casas prontas, elas custam muito mais caro do que o valor de construir do zero, porque você evita todo o processo, o tempo e a dor de cabeça que é fazer essa construção do zero. E aí, por ser uma coisa que é um processo que não é fácil, a gente gosta de sempre avisar os clientes para tomarem cuidado, para entender qual fornecedor que eu vou escolher, não cortar custo de lugares que não tem que ser cortados, entendeu? Porque aí a gente começa a causar muito problema em obra com fornecedor ruim, com atraso, com coisas que vão deixar o processo ainda mais moroso, ainda mais chato, e não é para ser chato, é para ser legal. E eu acho que isso vale para os materiais, para os fornecedores, né? E aquela frase, né, que sempre todo mundo fala que o barato sai caro, faz muito sentido, né? Porque às vezes você escolhe um material de baixa qualidade, um profissional que não tem muita experiência, para tentar reduzir alguma coisa do custo, né? Mas isso é complicado, porque às vezes você acaba tendo um custo vezes 2, né? Porque às vezes o material ruim, você instala ele, você tem que retirar, instalar um novo, então você já desperdiçou aquilo que foi instalado, desperdiçou o material, a mão de obra, né? Tanto o profissional também, às vezes você contrata um profissional para fazer um serviço que tem que fazer um retrabalho, então isso é muito complexo, né? Sim. E aí, retrabalho, atraso, cronograma, então isso tudo acaba trazendo, além de desgaste, prejuízo, né? Sim. E aí a pessoa às vezes acaba gastando mais do que ela deveria gastar ou do que ela poderia gastar. Por mais que o fornecedor seja ótimo, e a gente já teve casos assim, às vezes aconteceu algum problema com aquele fornecedor, algum problema que ele não conseguiu controlar, algum atraso de algum fornecimento de material que ele não conseguiu instalar. O que é importante nessa escolha de fornecedor? Entender se a empresa ela é honesta ou não. Por quê? Tem casos de problemas em obra ou atrasos que é uma coisa que é meio que foge do controle da empresa. E tem caso que é desonestidade ética, né? Então, são situações diferentes. E eu acho que o principal é ter fornecedores de confiança, que tenham sido boas indicações e que, apesar de ter algum problema, eles vão fazer o correto para resolver aquela questão. Mesmo que isso atrase um pouco, eles vão dar um jeito daquele problema ser resolvido e isso não prejudicar tanto assim o cliente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre imprevistos. Acontecem nas melhores famílias. Acontece imprevisto em toda obra. É impossível uma obra que não tenha nenhum imprevisto. Gente, se tiver, por favor, me apresenta essa construtora, passa o contato de todos os fornecedores, porque vai ter algum imprevisto, tá? E o que a gente tem que fazer com esses imprevistos? Primeiro, não surtar. Eu acho que quando a gente começa a pôr muita negatividade na obra, a gente já começa a atrair negatividade, a atrair problema. Eu já vi isso acontecer. O cliente ele é muito negativo, ele fica com
aquilo lá que tudo vai dar problema, os problemas começam a, sabe, acontecer, e aí o cliente perde o controle, aí ele vai ser grosseiro com a construtora, com os fornecedores, aí ninguém quer mais trabalhar naquela obra, e aí fica um caos, e aí vira uma coisa assim tão sofrida que não precisa ser assim. Tipo, se você foi assim, não seja assim na tua próxima obra, porque isso aí acaba desencadeando muitas coisas que são evitáveis. A gente tem que ter autocontrole em tudo na nossa vida, porque não na obra também, né? Então, voltando aos imprevistos que acontecem e a essa coisa da comunicação, né, com a equipe de obra, não é surtando, com grosseria, etc, que esses imprevistos vão ser evitados. Como que a gente resolve a maior parte dos imprevistos? Conversando, entendendo por que atrasou, o que a gente faz agora, como que a gente reajusta o cronograma, o que a gente vai fazer com as próximas coisas que viriam ali depois daquela coisa que atrasou, e com isso todo o processo ele vai sendo reprogramado para aquela nova situação, né? Eu acho que é importante, né, o cronograma ele não é uma coisa fixa, né? Então, assim, às vezes a gente consegue entender que esse fornecedor que era um pouco mais para frente, ele pode se antecipar um pouco, acho que talvez reorganizar isso e tá tudo bem, porque os imprevistos, né, acontecem, e eu acho que a gente saber lidar com esses imprevistos é importante, e também importante para que isso não se desencadeie para um problema maior no futuro. Então, às vezes, algum ajuste, alguma coisa, às vezes é necessário para o andamento da obra, e entender também que, às vezes, aquele fornecedor que poderia entrar só lá no final, ele pode antecipar um pouquinho, e esse que seria agora pode ir um pouquinho mais para frente, e no final das contas, evitar, né, o atraso no geral. Eu aconselho muito a fazerem reuniões fixas, em datas programadas com a construtora. Tem cliente que faz toda semana, tem cliente que faz quinzenalmente, tem cliente que faz mensalmente, então acho que depende ali do estágio da obra também, né? E quando você for programar a sua obra como um todo, aquele prazo total de obra, dica, coloque 2 meses a mais, ou 1 mês a mais. Ou 3. Não, 2, vai. 2 meses a mais eu acho que é uma data boa. Tipo, prometeram que vão entregar a obra em 12 meses. Coloca 14, porque aí se for em 12, ótimo, tipo, você tá no lucro, sabe? Então, programa a sua cabeça. Fala pro fornecedor que não, você prometeu em 12 meses, estou contando com isso, vou passar o Réveillon na casa. Mas na sua cabeça você já tem a viagem de Réveillon comprada para outro lugar, você não vai passar na casa. Você vai passar só o carnaval, entendeu? Só que você já tá no teu consciente, você já tá planejado para não ter aquele estresse tão grande do atraso da obra, né? Então já conta com esses tempinhos a mais aí. Vou falar de alguns erros comuns que podem atrasar a obra. Um dos principais erros mais comuns é não compatibilizar os projetos. Ou seja, quando o projeto arquitetônico ele não conversa com o projeto estrutural, que não conversa com o projeto hidráulico, que não conversa com o projeto elétrico, aí você tem um pilar no meio da janela, aí acaba complicando as coisas, né? E isso... Pior eu acho não conversar do que não ter. Não, é tudo ruim, né? É tudo ruim. Porque tem gente que não tem o estrutural, vai construir sem. Tem gente que tem o estrutural que quando você sobrepõe no arquitetônico tá tudo diferente. Eu acho que o problema principal disso é que esses retrabalhos e não compatibilizações acabam gerando muito retrabalho, né? Muito tempo, muito dinheiro, muito desperdício. E é mais difícil, ainda mais complexo, quando o cliente não fecha tudo com a mesma empresa. Às vezes vai fechar o projeto arquitetônico com a gente, vai fechar o projeto estrutural com outra empresa e ninguém compatibiliza nada com nada. Acho que isso é muito complexo. Quem tem que compatibilizar é a empresa que entra depois. Então, por exemplo, se eu fiz o projeto arquitetônico, quem fez o estrutural tem que fazer um projeto em cima do meu arquitetônico. Não pode fazer um projeto diferente. Se eu for fazer, por exemplo, o projeto de interiores de uma casa que já tem arquitetura, eu que tenho que compatibilizar, porque eu entrei depois. Então, o fornecedor que entra depois, o projetista que entrou depois, ele tem que compatibilizar e fazer o projeto de acordo com quem fez o desenho antes. Né? Respeitar o projeto em si, né? Como um todo, né? E outro erro que a gente tem é a parte de contratação de fornecedores de mão de obra. O maior erro que eu vejo, assim, para você que vai construir uma casa do zero, é você achar que você vai contratar o pedreiro, o eletricista, o pintor, o encanador
E você, Vai economizar. Não, você médico ou advogado ou professor ou o que quer que seja, você vai conseguir orquestrar todas essas pessoas e fazer eles trabalharem em harmonia durante a sua obra. Gente, isso vai gerar um monte de atraso, além do estresse, né? Mas não tem como, tipo, fazer uma casa do zero. Só se você for muito especialista no assunto, se você for um profissional da área, que vai estar lá na obra todos os dias, coordenando o que todo mundo tá fazendo, Ou tiver muita experiência com isso. Se você tiver experiência com isso, ok. Só que se você não for da área, você tem que contratar uma empresa para fazer esse gerenciamento, né, dos fornecedores, das entregas, do dia a dia da obra. Eu acho que também o cronograma, né, quando vai comprar aquele material, quando vai chegar, para isso não atrasar a obra em si, né. E eu acho que também, falando um pouco disso, um erro que é muito comum também, é a falta de acompanhamento, né? Isso eu acho que é um dos principais problemas. Você deixar tudo na mão das pessoas e não quero saber de nada, né? Também é complexo, porque aí você, se tiver algum problema, alguma coisa que você não vai saber, ou vai ter um custo, ou vai ter um retrabalho, e você pode ser que descubra ou não descubra isso mais tarde. Isso também é complexo. É legal ir na obra, óbvio que não fazer o acompanhamento, o gerenciamento da obra, mas você estar lá de perto e ter pessoas que sejam qualificadas, formadas, que estudaram o assunto, normalmente são engenheiros ou arquitetos, para fazer uma fiscalização e uma organização da obra. Não faz só com o pedreiro, não tem como. E é algo que é para sua segurança também, porque você vai andar embaixo da laje que aquela pessoa construiu. Imagina, pode acontecer uma coisa grave, né? Depois, uma coisa mais séria. Então, leva a sério isso quem vai executar a obra e acompanha de perto. Vai na obra o máximo que você puder. Sei que tem construtora que fala, é tão ruim quando o cliente vem, porque ele fica dando opinião e tal. É ótimo, você tem que ir mesmo. Tem que ir. Né? Tem que ir. Daí que o construtor não gosta que vai, tem que ir. O dinheiro é seu, né? Não é do construtor. Exatamente. É legal você ir lá. E às vezes quando você vai, você vê uma coisinha, põe uma tomadinha a mais ali. Não façam isso, mas é normal, todo mundo faz, né? Você vai ver como tá ficando a casa. Tira aquela paredinha dali. Você vai ver se quer já fazer um ajustezinho, que ainda dá tempo. Dá tempo, é melhor do que esperar ficar tudo pronto, né? E aí querer mudar as coisas depois. Melhor ir vendo se tem alguma coisinha ali durante o desenvolvimento da obra. Né? Então, é isso, pessoal. Com planejamento, organização, a escolha certa dos fornecedores, todos os projetos compatibilizados, você vai conseguir ter uma obra que fique dentro do seu custo e do prazo que foi planejado. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E se tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão para o próximo vídeo, é só deixar aí que a gente responde, tá bom? Deixa um joinha. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.